Fabi, Merle, nosso convidado já está presente, jurídico, CDP também. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Vida de Advogado, né? Espero que vocês fiquem conosco até o final da live. DS Agência de Marketing, sejam muito bem-vindos. Hoje a live vai ser de um assunto de extrema relevância, que é a gestão financeira para advogados, né? Principalmente os advogados novos que estão começando, né? E não sabem aí como gerir o escritório. Fabi, ótima live não, hein? Quero ver você aí até o final. Então, eu convidei o Fernando Magalhães, que trabalha praticamente neste ramo, né? E vai contar um pouquinho aqui pra gente sobre a gestão financeira para advogados. Eu já vou chamá-lo aqui, né, para participar da live. Só um minutinho que eu vou chamar o nosso convidado. É que veio um convite aqui, veio um convite, mas hoje a live é com. Já mandei o convite para o Fernando. Se vocês quiserem dizer de onde vocês são, quiserem mandar pergunta durante a live também, fica à vontade. Boa noite, Fernando. Boa noite, Rogério. Como é que você está? Tudo bom? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo. Obrigado Obrigado por pelo ter. convite. Imagina, eu que agradeço por você ter aceito o convite, né? E eu estava explicando para o pessoal que hoje nós vamos falar aí sobre gestão financeira para advogados e que você tem toda uma expertise nesse assunto. Então, antes da gente começar assim a live, né? Primeiramente, boa noite novamente. Boa E eu queria noite. que você contasse um pouquinho para o pessoal quem é o Fernando, da onde é o Fernando, o que o Fernando faz, fica à vontade. Tá ok. Obrigado, Rogério, pelo convite mais uma vez. Boa noite a todos os participantes. Bom, eu sou um economista que trabalha com advogados, tá? Eu gosto de falar isso e a minha formação sempre foi de economia. Sou economista formado pela USP em 1985. Trabalhei na FIP, Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, e depois fui trabalhar no escritório de advocacia do meu pai, e daí para frente as coisas foram evoluindo. Sempre com muitos amigos advogados, familiares. Então, apesar de ser economista, eu tenho muita afinidade com os advogados. Nos últimos 3 anos, eu voltei a estudar, que é uma coisa muito importante. Então, tem alguns cursos de especialização, pós-graduação também, mas eu quero destacar 2 deles. Um deles na GV Law, gestão para escritório de advocacia, e na FIA também, que é a gestão de escritórios de advocacia. Estou no ramo de consultoria há quase 10 anos, vai fazer 10 anos, e com foco só em escritórios de advocacia. Sensacional. Você é uma pessoa que gosta de advogados, né? Uma Tem que pessoa. gostar, né? Advogado é bom, a gente ter advogado na família, advogado amigo, por perto, isso é muito bom. E me diz uma coisa, Fernando, quanto tempo mais ou menos que você está nesse ramo de assessoria? Então, se eu for contar toda a parte que eu trabalhei no escritório do meu pai, que eu trabalhei também gerenciando como gestor de outros escritórios, a gente pode chegar a 23 anos. Bastante tempo, né? Tipo, Bastante tempo. nem eu tenho tudo isso de profissão. Ah, tá, também. Eu estou entregando a minha idade aqui também. E você tem uma empresa que presta assessoria. Qual que é o nome dessa sua empresa? Onde que ela fica? Aqui em São Paulo, na capital? Qual Então, bairro? a empresa é OM Assessoria, e OM é do meu sobrenome, né, que é Oliveira Magalhães, e a gente está no Itaim. Tá. E deixa para quem quiser depois conhecer um pouco melhor a OM, deixa aqui pra gente o seu Instagram, o seu contato, para o pessoal, se quiser depois entrar em contato em particular, fazer o contato contigo. Então, o mais fácil é direto pelo Instagram, @OM Assessoria. Maravilha. Fernando, você me falou que você fez faculdade de economia, então na economia a gente tem aquela parte da gestão financeira, certo? Sim. Explica para a gente assim,
de uma maneira, né, mais objetiva e mais na prática, o que vem a ser essa gestão financeira? É legal que você perguntou isso e falou de economista como parte financeira, né? Eu gosto de falar também que o economista ele não é nem exatas e nem humanas, ele é os dois. Porque o economista tem dois caminhos aí durante o nosso curso. Então, a gente estuda muito número, análise de números, mas também a gente estuda história econômica, história do pensamento econômico. Eu acho que é uma ciência muito legal, que tem muita coisa que se aproxima também à advocacia. Mas voltando à sua pergunta específica, a gestão financeira, ela engloba saber usar o dinheiro e saber interpretar o que a gente está vendo nos resultados, né? Então, uma boa gestão financeira começa com o advogado, o escritório tendo controle de tudo, o que ele gasta e o que ele recebe. É por aí que a gente fala que é gestão financeira. Aí dentro da gestão tem outras coisas mais em detalhes, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas basicamente gestão financeira é isso, é você ter todos os números e saber interpretar para ver o que a gente vai fazer daqui para frente. Maravilha. E o que você diria assim para alguém que está começando, né? Como que essa pessoa pode começar essa organização do financeiro do seu escritório, né? Quais são assim os passos que você indica que essas pessoas deem para começar a iniciar aí essa organização financeira? É legal essa pergunta, porque eu tenho certeza que a maioria dos advogados sabe quanto gasta por mês, porque a gente vê o dinheiro que está saindo, né? Então, qual que é a primeira organização? Se você não tem um sistema, vai no Excel mesmo, marcando eu gastei tanto de luz, eu gastei tanto de internet, eu gastei tanto com o meu estagiário, assim por diante. Mas uma coisa muito, muito, muito importante é você mapear suas entradas, né? E muita gente esquece de mapear as entradas de uma forma correta. Não adianta você falar, entrou R$ 10.000. Você tem que colocar qual foi o cliente, você tem que colocar qual foi o assunto, que aí sim você vai começar a entender da onde vem o seu dinheiro. Então é importante você ter um controle anotando tudo que sai e tudo que entra e da onde que vem esse dinheiro que entra. Inclusive os que saem, o cafezinho, a máquina de Nespresso, a bolachinha que você tem. Isso é muito importante, você ter tudo bem detalhado. Ou seja, praticamente tudo. Você montar ali uma planilha, ou se você tiver um programa, você ir inserindo ali todos os seus gastos do escritório. Em- a- É a- isso. Até o açúcar que vai no cafezinho, você tem que colocar lá. Tem que colocar lá e tem uma diferença muito grande aí, e vou pedir a sua permissão para, como bom economista, fazer uns detalhamentos, né? O que é custo e o que é despesa, tá? É muito importante. Custo é tudo aquilo que é relacionado ao advogado, ao salário, aos cursos, às taxas da OAB, tudo que for da mão de obra é custo. E o que não for da mão de obra é despesa. E aí vai entrar aluguel, internet, vai entrar, porventura, se você tiver algum funcionário administrativo, financeiro, controladoria, e esses números separados são muito importantes, porque quando você faz uma análise mais pormenorizada, mais detalhada, é muito legal você ver qual é essa relação entre custo e despesa e a relação do custo com as suas entradas. Então, é muito legal você já, desde o começo, conseguir separar o que é custo e o que é despesa. E assim, Fernando, na sua opinião, o que é mais importante na gestão financeira de um escritório de advocacia pequeno que está ali começando, está iniciando agora? Eu acho que é importante você ter em mente que a advocacia é cíclica, né? Então, tem mês que você não é muito bom, tem mês que você é muito bom. Tem mês que pode entrar uma sucumbência que você espera há muito tempo, que vai te salvar pelo ano inteiro. Então, toda vez que a gente fala em gestão financeira, você olhar de 3 em 3 meses. Eu acho que isso é uma dica bem legal, porque às vezes as pessoas falam, putz, foi muito ruim esse meu mês, eu estou danado, eu não sei nada, está indo muito mal. Mas calma, a advocacia é cíclica. Pensa de trimestre, o primeiro trimestre. O primeiro trimestre normalmente é mais fraquinho, porque tem o começo do ano, janeiro, vamos passar agora para o segundo semestre. Então, trimestre. Pensar em trimestres é melhor do que você pensar mensalmente. E, mais uma vez, despesas e custos e entradas muito bem detalhadas. É isso que você tem que fazer.
Tá. Tem uma pergunta aqui da Fabi, eu vou fazer, daí se você quiser responder depois, dentre as demais, fica à vontade. Ela está perguntando qual a diferença principal da gestão do advogado e de outros escritórios que prestam serviços. Tá, acho que ela está querendo falar um advogado sozinho e escritório que tem mais advogados, né? Ou ela está querendo dizer assim, a diferença da assessoria para um escritório de advocacia e para outro. E daí eu já emendo a pergunta também. Ou, por exemplo, a gestão financeira para uma pessoa que vende produtos, por exemplo. Tem diferença dessa gestão? E Tá, se você faz também esse trabalho, daí já é a pergunta que eu emendei. tá, eu entendi. Ela quer saber, e você, se tem alguma peculiaridade na gestão para escritório de advocacia comparado com uma outra coisa de comércio, alguma coisa assim. Isso. Então, em termos gerais, o que muda são os nomes, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando você vai na padaria, você tem uma padaria, você vende pão, você vende chocolate, você vende comida pronta, você vende um monte de coisa. E não adianta você falar, eu vendi X mil reais esse mês. É a mesma coisa para o escritório de advocacia. Eu vendi quantos contratos do tributário, quantos contratos civil, quantos contratos de trabalhista. É a mesma coisa, o mesmo nível de detalhamento. A gente tem que entender aí as áreas como produtos diferentes. Aí você consegue ver exatamente a sua lucratividade. E a pergunta é Fabiana, né? Isso. É muito interessante, porque às vezes eu costumo dar esses exemplos quando eu vou me apresentar em alguns escritórios de advocacia. Você tem que olhar como uma empresa e como seus produtos, que não deixam de ser produto, né? Então não adianta você falar, eu faturei 100, mas não sabe que produtos englobam esses 100. Então é a mesma coisa, tá? No fundo, o espírito é o mesmo. Tá, maravilha. Tem uma outra pergunta aqui da Mary. Ela está perguntando qual seria o melhor tipo de empresa para o advogado. E ela colocou aqui, individual. Então, acredito que, na sua opinião, qual seria assim, o melhor tipo de empresa para um advogado que está começando aí, que está no início? Eu acho que ela está perguntando aí qual é o tipo da carga tributária, alguma coisa assim, se você vai Eu ser acho que sim. empreendedor e tal. Eu acredito que o Simples Nacional é o melhor, tá? Porque para você passar para o lucro presumido, você tem que faturar ali mais de X milhões, né? E você sendo um MEI, não são todas as... Se você for contratado por uma empresa, eu já vi algumas empresas não gostarem de contratar MEI porque tem alguns outros encargos. Então, se você tiver no Simples Nacional e o teu imposto vai variar conforme seu faturamento anual, é o mais fácil, é o mais simples, como diz o nome, e é o mais barato para a contabilidade. Agora que você respondeu, eu vou falar para ela por experiência própria de quem abriu uma sociedade individual de advocacia e ali não se cadastrou no Simples Nacional, sabe? E teve que recolher pelo lucro presumido durante um ano. E aí eu recolhi um absurdo de imposto. Então, minha amiga, vai na sociedade aí individual de advocacia pelo Simples Nacional. E já aproveito o gancho aqui para falar que daqui mais ou menos umas 2 semanas, umas 2, 3 semanas, estaremos fazendo uma live aqui com um contador que vai explicar melhor para vocês sobre isso. Mas vamos lá. Uma dúvida que sempre surge e talvez seja um erro, não sei se é erro ou não, aí é você que vai me dizer, dos advogados que misturam ali a conta pessoal com a conta do escritório. Ah, eu vou ali comprar um pacote de folha sulfite e passo no meu cartão de crédito pessoal, ou eu vou para o happy hour e uso o cartão do escritório. Então, o que você acha? Pode fazer isso? Não, não pode, né? A gente sabe que não pode, são coisas diferentes. Tem advogado que fala, mas é o mesmo bolso. Tá, mas um bolso pode estar furado e o outro não, né? Você não vê as coisas saindo e você não tem noção do que você produz, do que a sua empresa produz. Então, qual que é o ideal? Você ter um valor na cabeça que é o que você precisa por mês. E uma vez por mês, você transfere da sua empresa para a sua conta pessoal. E o que for pessoal, você vai gastando ali. Mas o que for da sua empresa, só no outro mês. Porque você vai conseguir começar a acumular
você vai conseguir ver, olha, eu preciso ter um resultado melhor, mais 2 mil, 3 mil, 50 mil, 100 mil, conforme for o tamanho do escritório por mês, senão você não sabe o que está indo no escritório e o que está indo na sua casa. Entendi. Eu já cometi esse erro, não cometo mais. Hoje tem uma conta ali só do escritório, uma conta só minha, e geralmente o bolso que está furado é o meu. Do É, escri... e a gente pensa que é o do escritório, mas às vezes a gente gasta mais do que a gente pode, isso é com todo mundo, tá? Garanto que comigo também. Exatamente. E assim, a gente falou muito em planilha, né? Mas a gente também tem o software jurídico. Para quem, né, a maioria aqui sabe que software jurídico serve para você fazer ali a controladoria dos processos e também controlar ali o seu financeiro. Você acha que é importante um advogado ter um software jurídico? E, em caso positivo, você indica algum em específico? Eu acho que é muito importante desde o início, porque esses softwares jurídicos, na parte processual, eles ajudam muito. A maioria deles tem o que eles chamam de push, né? Ele vai puxar todas as suas intimações, então você não vai ter que ficar procurando tudo. E conforme você vai cadastrando os seus clientes, os seus contratos, você vai começar a mexer no financeiro, então fica tudo amarrado, tá? Fica tudo amarrado. Existem softwares jurídicos excelentes, existem aqueles que não são muito bons, mas tem software jurídico que você consegue pagando entre 99 e 129 o usuário por mês, que é muito bom, tá? Que eles são muito bons. Óbvio, tem outros que são mais caros, que só a implementação custa aí 50, 60 mil reais, mas a gente está falando em escritórios enormes, né? Que precisam de um software mais robusto. Mas sim, eu acho muito importante, desde o início, ter um software para você se acostumar com a tecnologia. Maravilha. E também é para controlar o financeiro, né? Você consegue inserir dentro dele todo o seu financeiro, inclusive o cafezinho, o açúcar. Inclusive o cafezinho e o açúcar. Nesses softwares, você monta o seu plano de contas, né? Então, aqui o parênteses, o que é um plano de contas? É uma descrição de tudo que você gasta, que você recebe. Então, você pode colocar lá numa rúbrica ocupação, e aí um subitem, aluguel, água, luz, IPTU, decoração, e você vai juntando tudo. Marketing, tá? Site, isso e aquilo. Funcionários, tal, tal, tal. Você vai montando, e aí você vai ter noção para onde está indo o seu dinheiro. É muito importante isso. Entendi. Ó, veio outra pergunta aqui também da Mary. Ela está perguntando, daí eu acho que vai mais para a parte do tributário, mas eu vou fazer a Vamos lá. pergunta e daí você fica à vontade para responder. Ela está falando assim, e fazer levantamento do valor recebido em um processo e depois repassar para o cliente? Se pode ter algum problema ali com tributos. Não, não tem, mas o seu contador tem que estar esperto, né? Para ele, quando ele classificar aquela entrada como levantamento judicial e depois você repassar. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado, se o levantamento estiver no seu nome, isso vai aparecer no seu imposto de renda. E aí você vai precisar justificar aquilo. Teu contador vai saber, mas não existe problema não você receber na sua conta, tá? Desde que o seu contador faça o passo a passo direitinho. Entendi. A gente vai falar daqui a pouco de contabilidade, mas é sempre bom ter um contador. A gente É vai obrigatório ter um contador. é praticamente obrigatório, né? Eu aprendi isso na marra depois de um ano sem, mas Uhum. tudo bem. E para aqueles assim que estão começando e, por exemplo, sei lá, R$ 99 vai acabar pesando ali para a pessoa ter um software jurídico. Inclusive eu, quando estava no comecinho, né, quando eu comecei a advogar, eu não tinha ali dinheiro para praticamente nada. Então eu usava o método tradicional mesmo da agenda. Eu tinha uma agenda que eu colocava lá tudo que eu gastava e tudo que entrava. Então, você acha que quem não tem como pagar um software deve fazer de que forma? Quem não tem como pagar um software pode anotar na agenda, tá? É uma forma. Mas hoje em dia, né, todo mundo tem computador e todo mundo tem o Excel. Eu sei que muitos advogados não gostam dessa palavra, Excel, que é muito cheio de contas, tal. Mas imagine um Excel como se fosse um Word, onde você vai escrever o que você gastou, aí você pula uma coluna e coloca o valor.
É mais fácil você ter tudo no Excel, porque você não vai errar o que está escrito, não vai ter o problema de escrever num garrancho. Porque às vezes a gente na correria vai anotar na agenda e anota de uma forma horrível, né? Então, vai para o Excel, tá? Aos poucos, o advogado vai começar a gostar do Excel, porque ele vai mostrar muita coisa para ele, aonde que ele está gastando, tá? Então, o meu conselho, se não puder, se só puder na agenda, faça na agenda. Se puder no Excel, faça no Excel. E aqui eu vou propor uma coisa para você. Quem escrever aí para você, que quer uma planilhinha no Excel, eu mando, tá? Você me passa o e-mail das pessoas, eu faço uma planilhinha básica do que as pessoas precisam anotar e depois a gente manda para todo mundo que pedir, tá? Olha aí, maravilha. Então, quem quiser essa planilha, que o Fernando está aqui, né, presenteando vocês É na isso mesmo, live, é um presente. manda depois mensagem no inbox para mim com o seu e-mail e aí eu passo para o Fernando para ele enviar essa planilha para vocês. Ah lá, o RC Contábil aqui da Zona Norte, que é o Arthur, Que é eu o sei que é o Arthur, Arthur, que eu sei que é o ele Arthur Preto. é ele mesmo. Ele já quer a planilha. Então, depois eu tenho seu e-mail, Arthur. Depois nossa, ele ama financeiro. É Eu bom, também. Vamos eu, conversar, Arthur. eu fujo, né? Eu fujo. Financeiro, eu só gosto do dinheiro na minha conta. Diego, depois manda o seu e-mail para mim no inbox, tá? Porque eu posso perder as conversas aqui. Manda uma mensagem no particular que a gente manda a planilha e aproveita, Te já arrumei um clica, trabalho, né, Rogério? Te arrumei um já. trabalhão aí, hein? Se quiser mandar no da OM Assessoria, também pode, tá? Manda lá, entra lá, fala, eu assisti a live e eu quero a planilha, tá? Pode mandar que eu mando. Isso. E antes, clica aí no aviãozinho que está na sua lateral aí da tela, convida as pessoas para assistirem essa live, vai clicando no coraçãozinho também, vai interagindo para nossa live ficar salva para outras pessoas assistirem depois. E vamos lá, Fernando, essa aqui é a pergunta de milhões. Eu vou até deixar ela por último, essa Tá bom. pergunta. Você que manda. Mas eu vou perguntar o que a gente falou do Arthur, de contabilidade, de contador. Me diz uma coisa, e a contabilidade? Qual a importância da contabilidade para os escritórios de advocacia? Eu acho que a contabilidade é importante para qualquer negócio, né? Qualquer negócio tem que passar na mão do contador. Advogado, ele tem que advogar. Economista também faz consultoria, então ele tem que dar suas opiniões, ele tem que mexer com o financeiro. E contabilidade precisa de um contador, que ele vai saber aonde lançar no seu imposto de renda, quais são os tributos, o que tem que pagar, o dia que tem que pagar. Então, o contador, a contabilidade é fundamental. Tenham sempre um contador. Sem contabilidade, ninguém vai para lugar nenhum. Tanto é que a Faculdade de Economia é Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, porque são 3 carreiras diferentes: economia, administração e contabilidade. Todos têm a sua importância. Eu fiz curso no colegial técnico de contabilidade. Foram 3 anos os suficientes para eu ter certeza que eu não queria ser contador. E nem E, mexer com essa parte. e o trabalho do contador é bem diferente de um economista e é muito técnico mesmo. Então, parabéns aí para os contadores, porque não é fácil, não. É isso aí. E é super importante, principalmente o advogado, que ele tenha um contador. Já fiz vídeos lá no YouTube falando disso, do erro que eu cometi quando eu abri a sociedade individual de advocacia, que não tinha ali um contador para me auxiliar, e acabei aí tendo o ano inteiro de recolher impostos bem altos, né? Então, vale a pena você, né, tirar o escorpião do bolso, gastar um pouquinho ali com o contador, que vai te ajudar para que você não tenha uma despesa maior depois, né? E, assim, eu queria saber o seguinte, essa pergunta nem fiz aqui, não estava programada, surgiu agora, mas, assim, livros, para quem gosta de ler livros, gosta de estudar, você tem algum livro que possa indicar para a pessoa que esteja aí começando a gestão financeira de um escritório? Eu acho que para advogado, os melhores livros são aqueles que são mais abrangentes, né? Que não seja uma coisa tão pontual.
Livros do Peter Drucker são livros muito interessantes, mas se ele quer saber de gestão financeira, ele pode ir em qualquer livraria e pegar qualquer livro de gestão financeira. Lá eles vão dar um passo a passo do que você tem que fazer. Mas se for para escolher um autor que vai dar ideias de gestão, não só financeira, mas também outros tipos de gestão, qualquer livro do Peter Drucker é muito bom. Maravilha. E agora sim eu vou fazer aquela pergunta de milhões. Qual dicas vou até, né, vou até decorar bem o que você vai responder para eu poder usar no meu dia a dia, né? Quais dicas você daria para aumentar a rentabilidade de um escritório de advocacia? Como que eu posso turbinar meu escritório? Como que você vai turbinar? Vocês vão falar que é muito repetitivo o que eu estou falando, né? Mas essa é a base e sem isso a gente não vai conseguir turbinar nada. Você precisa conhecer o seu escritório, tá? Você precisa conhecer quanto que você gasta de despesa, quanto você gasta de custo e quanto você entra e da onde vem esse dinheiro. Se você tiver consciência disso, você vai ver que o dinheiro está vindo da onde? Quais são os meus principais clientes? O que eu ofereço para eles? Então, vamos supor que você tenha um cliente que você trabalhe para ele no tributário. Você vê ali que todas as ações dele, todos os trabalhos são tributários, tá? Então, você já tem esse cliente que ele confia em você. Mas você vê que você soube que ele vai se separar, tá? E ele pergunta para você, você tem um advogado de direito de família porque eu vou me separar? E a minha pergunta é, por que você não faz? Você vai ter mais uma renda. Ah, Fernando, mas eu não sou especialista. Por que então você não pensa em aumentar o seu escritório e ter um especialista? Ah, mas vai ficar caro para mim. Por que não fazer uma parceria, então, com uma pessoa de direito de família? Aí, quando você consegue fidelizar o seu cliente, quando você consegue atender ele em outras áreas, ele vai ter cada vez mais confiança em você. Ele vai trazendo cada vez mais mais ações para você tocar. Essa é uma forma de você aumentar as suas entradas. Outra forma, você chegou à conclusão que o seu escritório é bom em direito imobiliário, tá? Então, vamos explorar o direito imobiliário. Aonde eu vou conseguir clientes? Então, vamos falar com administradoras de bens? Vamos falar com administradoras de bens. Vamos falar com empresas de consórcio? Falar com empresa de consórcio. Corretores de imóveis? Fazer parceria numa área que você é expert vai te trazer também mais clientes. Mas você precisa saber o quê? Da onde está vindo o seu dinheiro antes, para saber o que você pode fazer com o seu conhecimento. São algumas dicas aí que eu tenho certeza que vão funcionar. Entendi. Eu estou fazendo tudo certinho, então, porque eu faço exatamente isso. Se um cliente Eu para sei mim, que você está fazendo certinho. se um cliente chega e com um tipo de ação que eu não sei fazer, eu vejo ali se eu vou conseguir. Caso eu não consiga, por ser algo muito específico, né? Eu faço exatamente o que você falou. Eu faço ali uma parceria com um colega que seja especialista naquele assunto. Então, estou fazendo desse jeito também. Agora, uma outra pergunta que eu ia te fazer. Principalmente quem advoga no cível, às vezes demora muito para receber uma sucumbência ou alguns tipos de ações você acaba ali fazendo para receber no final, e isso acaba impactando. Então, você acha que é interessante, por exemplo, quando um advogado recebe ali uma sucumbência, recebe um montante grande, ele guardar ali numa poupança, fazer uma reserva ou fazer um investimento que ele possa pegar esse investimento de volta quando ele precisa? Qual a sua dica que você daria para esse tipo de situação? Vamos lá, vamos começar um pouquinho antes, né? Quando a gente fala nessas ações que demoram 5, 10 ou até 15 anos, normalmente, que você acaba estipulando uma porcentagem do êxito, né? Ah, eu vou ganhar 15%, 20%, 10%. Muitos escritórios falam só isso que eu vou cobrar. E não é só, né? Mas eu digo só no sentido de essa é a forma de cobrar. Minha sugestão, peça o que a gente chama de um prolabore inicial. Olha, eu quero receber X mil, tá? Como prolabore inicial, e eu vou receber alguma coisa para acompanhamento mensal até o final da ação, tá? Pode ser uma taxa pequena e pode ser uma taxa maior e você deixa estipulado.
que, quando saírem os honorários finais, você vai descontar essas taxas. Ou não, tá? Depende do que você quiser. Porque você está garantindo alguma entrada mensal para não ficar trabalhando 10 anos sem não receber nada. E isso acontece, você sabe disso. Então, é muito interessante você pedir um prolabore inicial. Ah, mas para que você precisa do inicial? Porque eu vou estudar a ação, eu vou ter investimento de tempo estudando, trocando ideia com outros advogados. Mas por que você precisa de uma taxa de manutenção? Porque eu tenho que ir ao fórum, eu tenho que fazer determinadas petições, enfim, todas aquelas embargos, declaração, todas aquelas coisas, né, até chegar no final. E aí, no final, você vai receber lá a grande bolada. Tá? Então, quando você vai precificar para algum tipo de ação que normalmente se cobra pelo êxito, essas são algumas dicas aí que eu acho importante. Quanto à sucumbência e você guardar ou não, sou uma pessoa que gosta muito de guardar, tá, Gério? Eu acho que a gente tem que guardar. E se eu puder dar uma dica aqui, tenha no seu escritório pelo menos 3 meses guardado das suas despesas e custos. 3 meses, pelo menos. Tem escritórios que têm 6 meses. E escritórios maiores têm até 1 ano. Se você não receber nada, você vai ter esse dinheiro para cobrir as suas despesas do escritório. Eu acho isso muito importante. A gente passou um período de pandemia, todo mundo no começo achou que ia ser o caos, chegou a ser um pouco de caos, mas depois os escritórios se adequaram. Imagina aqueles que eram muito novos e que perderam 2, 3 ou 4 clientes e não tinham nenhuma reserva. Então, se tiver o caso de uma sucumbência boa, lógico, você quer gastar com você quer gastar com a sua família, você acha que você merece uma viagem, eu também acho, muito legal. Mas vai tentando fazer uma poupança para o seu escritório para você ter pelo menos 3 meses de fôlego aí se acontecer alguma coisa. E fazer investimentos, você acha que seria uma dica boa também? Algum tipo de investimento? Pode fazer um investimento. Eu não sou a pessoa mais adequada para falar aplique em CDB, em RDB, poupança, tal, né? Quando eu falo aí em ter aí um colchão, esse colchão pode estar aplicado, enfim, mas você tem que ter ali pelo menos esse valor aí, pode estar em qualquer tipo de aplicação, mesmo ali naquela maxi conta que os bancos têm, que vai rendendo um pouquinho, mas tenha sempre um dinheiro ali à mão, se precisar de alguma coisa, você está lá. Maravilha, eu achei muito boa essa dica que você deu de o advogado cobrar uma taxa mensal ali pelo acompanhamento do processo, porque a gente sabe que às vezes tem processos, e por que não dizer todos os processos, que demoram aí meses e mais meses, e eu achei bem interessante essa questão de você cobrar uma taxa e até você falar para a pessoa que depois, quando você receber no final, você vai ressarcir seja inteiro ou metade, eu achei. Sei lá, os 10% deu 100 mil, você gastou com as taxas 40 mil, você vai receber 60, tá? Você já recebeu, ele tá satisfeito, pelo menos você mantém ali o seu escritório, algumas taxas para pagar os seus custos e despesas do escritório. Maravilha. Fizeram uma outra pergunta aqui, eu acho que tem uma, aqui ó, escreveram aqui, Cleusa Magalhães, deve ser sua parente. É minha mãe. Aí, ó, sua mãe. Muito obrigado por acompanhar a live aí do filho. Perguntaram aqui, ó. Então, a forma de crescer um escritório de advocacia seria diversificando, seria uma das formas. É uma das formas diversificando e é legal essa pergunta, né? Há 10, 15, um pouquinho mais anos atrás, era muito comum os escritórios não quererem ser full service, que a gente chama de fazer tudo, né? E foi cada vez mais nichando, 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 e tinham escritórios 100% tributários, 100% trabalhistas, escritórios só de arbitragem, de várias áreas, tá? Não estou dizendo que é certo ou errado, mas eu, na minha opinião, acho que se você tem condições de ter um escritório que tem 3, 4 áreas, a chance de você progredir é maior se você for um escritório muito nichado. E outra coisa importante, dentro desses escritórios que tem 3, 4 áreas, tenha um especialista para cada área. É impossível um advogado ser top em tudo. Ser top em imobiliário, ser top em arbitragem, ser top em trabalhista. Vocês, advogados, sabem que tem peculiaridades. Então, se você pensa em um escritório,
Tem as suas áreas, tá? Que vocês mais se identificam, mas tem um especialista em cada área. Maravilha, olha só quantas dicas que o Fernando passou aqui para a gente. E a Merly falou aqui, ó, fazer um fundo de reserva para emergências, exatamente isso, né? Eu já até comentei aqui em outras oportunidades que o meu escritório mesmo eu abri durante a pandemia. E uma das condições de eu abrir o meu escritório é porque eu tinha uma reserva, então eu falei, como eu tenho essa reserva, então agora eu vou abrir mesmo e qualquer coisa eu vou usando ali Uhum. e, né, até agora não precisei usar muito dessa reserva, mas ela tá lá, né? Tá lá guardadinha. Se for necessário, a gente acaba aí usando. E me diz uma coisa que me veio agora na cabeça. Qual a importância, com base aí na gestão financeira para advogados, do marketing do escritório? Tem a ver o marketing com a gestão financeira também, ou não tem nada a ver? E qual a importância do marketing para o escritório de advocacia? É muito importante e vou dar um exemplo aqui da importância. Existe a Comissão Nacional de Marketing Jurídico da Associação Brasileira dos Advogados, a ABA, lá em Brasília. E eu sou um membro da Comissão Nacional de Marketing, sendo o único financeiro. Por que que me chamaram para isso? Porque muitos escritórios, e aí eu vou falar de escritórios um pouco maiores, né, fazem um investimento razoável em sites muito legais, em apresentações. E aí, quando a gente fala marketing, não é só o marketing ali, o digital na internet, né? O marketing que é permitido pela ordem pela OAB, né? Então, existem investimentos dentro de site, dentro de Instagram, LinkedIn e várias coisas que os advogados são permitidos fazer. E a gente precisa medir se esses investimentos realmente estão trazendo clientes. Né? Porque senão, o que adianta você investir 100 mil, 10 mil no ano e você, daquele investimento de 10 mil, você não capitalizou nenhum cliente. Era melhor você não ter nada. Então, é importante ter esse financeiro andando junto com o marketing jurídico. Quando a gente fala do marketing digital, que você consegue ver de onde veio o cliente, o cliente veio do site, o cliente veio do Instagram e eu pago X mil por mês para administrar o meu Instagram, o meu site, você aí está fazendo uma gestão financeira. Se você pagou 1.000 e você conseguiu o contrato de 2.000, você está no lucro. É muito importante que tenha, sim, os dois andando juntos. Olha só, a Merly super participativa, não sei se eu estou falando seu nome corretamente, se eu não estou, me desculpa, mas ela perguntou assim, qual a importância de você fazer um seguro para eventuais problemas? Tá, existe aquele seguro que você pode fazer, seguro se você perder uma ação, se você perder um prazo, tá? Eu acho interessante. Esses seguros vão variar do valor das suas causas, né? Mas os escritórios médios e grandes têm esse seguro. E eles se garantem de alguma eventual perda de prazo, alguma coisa que você fez errado aí, né? E por isso que você perdeu a ação e teve que ressarcir o cliente. Perder a ação é comum, porque um lado ganha, o outro lado perde, tá? Então, essa coisa, é 100% que eu vou ganhar ou é 100% que eu vou perder, é muito estranho, né? A gente falar uma coisa assim. Mas, às vezes, por uma eventualidade, você pode perder um prazo, que isso acontece, e você perdendo esse prazo, a culpa foi sua, né? Então, aí, esses seguros, sim, cobrem até o determinado valor e vai depender do que você quer segurar para o seu escritório. Bacana. Networking, você acha que seria uma dica valiosa para os advogados também em relação à É, gestão? nós somos suspeitos em falar em networking, né? Mas networking é tudo nessa nossa vida, né? Você só consegue progredir se você conhecer pessoas, né? Se você fica parado ali esperando que caia no seu colo, às vezes vem, mas muitas vezes não vem. Então, se você conversa com as pessoas, se você se mostra, se as pessoas sabem o que você faz, a chance de você fechar negócio é muito maior. E toda vez que você fala em fechar negócio, é aí a gestão financeira. Então, é muito importante, sim, você investir no networking. Tem uma festa dos ex-alunos da faculdade. Putz, eu não vou. Vá, que o teu parceiro pode sentar do teu lado na mesa. Tá?
Ou você está lá conversando com seus amigos no bar e um deles fala, putz, Bila, eu esqueci de pagar, fiz o imposto de renda errado, agora eu tenho uma autuação. Olha aí, apareceu uma chance de você trabalhar. Então, networking, estar com pessoas é o que te faz prosperar na vida. Legal. Só baile de advogado que eu não gosto muito, porque só tem advogado, aí não dá para fazer network. Mas, Exatamente. assim, com base nos seus conhecimentos, quais sugestões você daria para otimizar os custos do escritório, de um escritório de advocacia? Manda o estagiário embora. O estagiário sempre paga por tudo, né? Coitado do estagiário. Deu uma pequena pausinha no vídeo do Fernando, mas vamos ver se daqui a pouco. Voltou? Voltou, voltou. Vamos lá. Eu falei, coitado dos estagiários, eles são sempre os culpados de tudo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com alguns gastos ali que a gente vai chamar de bobos, né? E isso pode atrapalhar. Por exemplo, eu tenho um laptop muito legal e eu tenho uma segunda tela super legal. Ah, o meu amigo lá comprou mais uma tela, tal, eu vou trocar de tela. E aí foram 800, 900 e R$ 1.000, tá? Você precisava disso? Não sei se você precisava disso, tá? Por que você não investiu isso em 10 meses de um sistema jurídico? Então você tem que pensar muito bem, e isso vale para qualquer negócio, né? Até que ponto vale você fazer alguns investimentos só para estar igual aos outros. Eu acho que é uma dica aí legal de você prestar atenção em coisas muito supérfluas que às vezes acontecem, você exagerar nos mimos para clientes. Eu sei que tem clientes especiais que merecem ter os mimos, mas não vamos gastar todo o nosso dinheiro aí guardado em mega petit fours, tal. Tem muita gente que tem umas coisas muito gostosas e isso faz diferença. Se você colocar na ponta do lápis ali, você vê que faz diferença, tá? Uma continha rápida, quanto custa um café expresso? R$ 6,50. Multiplica isso por 5 e por 12, vê quanto que você gasta em café expresso. Você tem que tomar café. Agora coloca isso com alguma outra coisa ali que você gasta sempre no escritório. Então toma cuidado. Às vezes o dinheiro está indo embora em lugares bobos. É isso aí, pessoal. Ao invés de comprar aquela cápsula da. Não vou fazer Uhum. propaganda aqui, de Compra repente outro. sai mais. De repente sai mais barato você comprar o pó do café e fazer ali na cafeteira, né? Isso Então, mesmo, isso mesmo. é isso aí. É, olha só, Cássia Mantovani Melo comprou um selo aqui na live, Ô, Cássia, Cássia. muito obrigado. A Cássia é uma amiga minha, ela é minha vizinha aqui, está do lado, no apartamento aqui do lado. Cássia, muito obrigado. E a Cássia é uma. A gente está falando em contabilidade, a Cássia tem curso de economia e contabilidade, uma profissional excelente. Obrigado aí, Cássia, pelo prestigiando a nossa live. Não, muito obrigado, gratidão aí. A gente tem que, né, quando acontece esse tipo de coisa, parar aí para agradecer. Muito obrigado mesmo, viu, Cássia? Seja muito bem-vinda aí. E, Fernando, a gente já está aí quase chegando no finalzinho da Já? live. Já Nossa, passou muito rápido, passa mas eu muito vou rápido. mas eu vou te fazer uma outra pergunta que mandaram aqui na caixinha. A Fabi falando que adora café de coador. É, eu também, Fabi, qualquer café advogado gosta, né? Enfim. Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: é, essa questão de você salvar os documentos em uma nuvem, né? Tipo, algumas pessoas acabam tendo esse gasto. Você aconselha fazer isso, ou salva ali no Drive do Google? O que que você considera melhor nesse Eu acho que aspecto? você tem que ter os seus documentos na nuvem, tá? Não deixar só no seu laptop físico, tá? Você tendo na nuvem, você consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Essa é uma grande diferença e você tem backups feitos pelas próprias empresas, né, que comercializam esses espaços na nuvem, que você tem uma certeza que você não vai perder, né? Ou se você tiver um Dropbox também, fazendo propaganda aqui dos produtos Microsoft, não ganho nada, mas é muito interessante, né? Um Dropbox é legal porque ele está atualizando sempre, onde você quiser, inclusive do seu celular, você consegue pegar os documentos. Então, é muito importante, sim, que você salve na nuvem. Você pode ter na tua máquina,
mas replica na nuvem, tá? Você tem segurança, aonde você estiver, você consegue pegar esses documentos. Maravilha. O pessoal participou bastante, mandou perguntas e agora o tema principal da live, que é o tema, né? Qual a importância da gestão financeira? Ó, antes eu vou só falar aqui um comentário da Maria, acho que é Maria. Ela falou que guarda no HD externo. Maria, aí eu vou te falar o que aconteceu com o meu HD externo. Eu sem querer, não sei o que aconteceu, mas do nada eu fui ligar o meu HD externo e ele não ligou mais, não funcionou mais. E eu levei ele para alguém olhar e disseram para mim que eu devo ter batido ele e por dentro ele é uma peça muito delicada que acabou quebrando. E o resultado disso, eu perdi tudo que estava dentro do HD externo. Aí depois disso eu passei a usar o Google Drive, né? Eu pago lá um valor mensal bem pequeno para ter um espaço maior e salvo tudo lá dentro, né? Eu já usei muita coisa de HD externo mesmo, né? Então tem que ter a nuvem, tem que ter backup, tem que ter tudo que for possível e imaginável. Eu vou falar um negócio aqui que daí eu vou entregar a minha idade, mas não tem problema. Mas eu já usei, até esqueci o Disquete, nome, disquete. disquete. Eu já usei Eu usei flop disquete. disk. Você usou flop disk, aquele fininho antes do disquete? Era É um maior, um mais fininho. Eu já um usei que flop. parecia um DVD, mas ele era mais fininho. Mais fininho, exatamente. Tipo, Exatamente. parecia de papel até, né? De Isso, cartolina. exatamente. E quando eu estudava na faculdade, não existia nada disso, tá? Não existia laptop, não existia nada disso. Eu sou do século passado. Então, e a gente tem que acompanhar o desenvolvimento da tecnologia. Eu sei que tem advogados e qualquer outras áreas, né, que são meio avessos, temos que acompanhar a tecnologia. Uma outra pergunta. Para os advogados que estão começando, você acha que é importante que esses advogados já tenham ali uma sala comercial, já aluguem uma sala, já, né, paguem um aluguel? Ou você indicaria para essas pessoas o coworking? Eu acho que no começo, hoje em dia, a gente tem essa facilidade do coworking, né? Que é muito mais fácil. Você tem lá a sua estação de trabalho e você tem a possibilidade nos coworkings de fazer sua reunião num lugar mais reservado. É mais fácil, é mais barato, você já tem toda a tecnologia, infraestrutura de secretária, de cafezinho, de internet. Então, no começo, eu acho legal. E existem escritórios de porte médio que estão em coworking. Eles alugam metade de um andar ou até um andar inteiro e ficam no coworking pela facilidade de não ter precisar ter uma equipe de TI, não precisar contratar copeira, enfim, tem as suas vantagens. Eu acho que no começo você alugar uma sala, aí você vai se comprometer por pelo menos 36 meses, vai ter que pagar condomínio. Eu não faria isso. Se você tem a possibilidade do coworking, você vai receber os seus recados, você não vai precisar ficar com secretária e tal. Então, eu acho que o coworking é uma boa solução. Maravilha. E para a gente encerrar aqui, né, a última pergunta que eu queria fazer para você é qual a importância da gestão financeira para os advogados? A profissão do advogado, ela é muito bonita, né? Porque você defende as pessoas, né? Alguns acusam, outros defendem, né? E o prazer da profissão está em ganhar as ações, está em fazer com que as pessoas saiam felizes com o seu trabalho, né? É isso que o advogado busca, fazer justiça e trazer as soluções para os seus clientes. Agora, isso na vida real, ele não é 100% satisfatório. Não é só isso, né? É muito legal. Pode ser que fale, mas para mim 80% é a satisfação de ganhar. Ok, mas os outros 20%, ou os outros 40%, os outros 50%, está no dinheiro que você ganha. Tá? Felizmente ou infelizmente, tudo gira em torno do dinheiro. Tá? Para alguns tem mais importância, para outros tem menos importância. Então, o advogado, por melhor que ele seja, por mais competente, por ganhar as causas mais legais e mais difíceis, se ele não tiver a gestão financeira, financeiramente ele não vai estar completo. Então, de que adianta ganhar todas essas ações, estudar e não ter a recompensa financeira? Fernando, eu não me importo com o dinheiro, eu só me importo com ganhar.
Ok, esse é seu pensamento, e eu não vou falar se ele está certo ou errado. Mas hoje em dia, a parte financeira pesa também. Então, sem a gestão financeira, você não vai chegar lá. Maravilha. Fernando, eu queria te agradecer novamente por ter Já aceito acabou? o convite. Deu aí quase uma hora de live, Então, né? Já fica convidado aqui para uma próxima, né? um prazer. Eu também faço lives lá pelo YouTube, então depois a gente pode fazer uma live por lá. Eu sei que você tem, parece que uma palestra ou um treinamento que você faz aí para advogados. Aí, quem sabe depois a gente pode até fazer uma Isso. live falando disso, Eu né? tenho alguns workshops específicos para escritório de advocacia. Posso dar um spoiler? Ainda tem um tempinho? Pode, fica à Todos eles vontade. estão relacionados com o futebol e com o esporte, tá? E amanhã você vai ouvir sobre isso, tá? Eu sei que você vai estar presente na nossa reunião e amanhã você vai ouvir sobre isso. E eu vou dar algum exemplo. Por exemplo, a gente compara a administração do Real Madrid com o escritório de advocacia. E a gente também fala de gestão de carreira. Quem que acertou? A Marta, o Neymar, o Adriano, o Kaká. A gente faz essas comparações para mostrar para o advogado júnior que está começando, ou estagiário, o que é melhor ele pensar na carreira dele. São 7 workshops que a gente tem aí, e quem que tiver interessado, depois entra lá no meu Instagram, que vai estar lá explicando direitinho. Ó, fiz uma Maravilha. propaganda aí que eu não queria, tá? Mas você deu a deixa aí, Rogério. Não, mas olha, eu até sempre falo que você aceitou aí fazer a live, você disponibilizou o seu tempo, e então eu, em troca disso, eu disponibilizo aqui o canal do Vida de Advogado para que você, sempre que queira enviar algum material de divulgação, de algum assunto que você acha importante para advogado, por exemplo, vou fazer um workshop para advogados. Maravilha. A gente anuncia aqui no Vida de Advogado. Muito Você, obrigado. conce... Legal. você concede um cupom de desconto para os Sem seguidores da dúvida, página, sem né? dúvida. E aí, Sem dúvida. não, tô brincando. Mesmo que você não conceda o desconto, pode divulgar aqui também, tá Olha bom? aí a Karen falando que vai assistir minha palestra amanhã. Karen, obrigado, Karen. Isso. A Merly aqui também, ó, parabéns pela live, grata pelos ensinamentos. Nós que agradecemos aí por vocês terem ficado conosco até o finalzinho. E eu sempre encerro a live, Fernando, de uma forma interessante. Eu faço uma selfie aqui, depois posto lá na Tá? página. Então, se prepara aí que eu vou fazer a selfie aqui. Pode fazer. Posso? Aí, maravilha. Depois eu te mando para você postar lá nas suas redes também, tá bom? Muito obrigado, Rogério, pelo convite. Foi um prazer e um grande orgulho falar com todos vocês. Maravilha. Muito boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal, e até a Olha a minha irmã próxima. aí, a minha irmã Helena Aí, Poleto, mas Helena, a família toda está aí. aí, a família toda, obrigado aí pela Obrigado, presença de gente. todos vocês. Tchau, Obrigado tchau. pela presença de todos que assistiram e que vão assistir depois. Um grande abraço. Tchau, tchau, Fernando. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até mais.